Fichamento literal e comentado do livro Cora, de Jacques Derrida, publicação original de 93, essa edição de 95, da editora Papyrus. É preciso já abrir com uma citação de Jean-Pierre Vernant, logo no comecinho do livro, abre aspas, uma lógica outra que não a lógica do logos, fecha aspas. Essa é uma ideia que vai ser lapidar para esse texto, né? Porque Derrida desconstrói, destitui a Cora do enquadramento sob o logos tradicional, né? Uma vez que não é isso que a Cora nos oferece, né? Nessa cosmontologia do Platão, né? No Timeu. A Cora está, aliás, por excelência, situada antes de qualquer outra filosofia, né? A qual oferecerá, senão, o seu molde, o seu receptáculo condicionante às demais. A Cora também não se resume na figura do mito, né, da imagem, né? Aliás, é importante não perder de vista que a Cora não é nem imagem, nem semelhança, nem do reino do inteligível, nem do reino do sensível, mas assumindo a citação aí do Vernant como orientadora do pensamento de Derrida sobre a Cora, né, também não significa que essa não tenha uma lógica operante. Né. Retomando, abre aspas. Talvez ela então dependesse dessa outra lógica que não a lógica do logos. A Cora não é nem sensível nem inteligível. Ela pertence a um terceiro gênero. Fecha aspas, página 9. Abre aspas. Apesar disso, invisível e sem forma sensível, ela participa do inteligível de forma muito incômoda, na verdade, aporética. Fecha aspas, página 10. Abre aspas. Ele se anuncia como em um sonho. Fecha aspas, página 10. É só uma breve nota, né? Acho que dá pra pensar muito cautelosamente, né? Que a Cora é o espaço dos mitos, mas não só. Né? Ela opera de forma metafórica, alegórica, fabulosa, mas não só, porque a Cora ela se apoia num substrato da realidade. Né? E acho que é muito claro aqui nessa ideia de topos, né? De lugar, portanto, de lugar sensível, lugar para Aristóteles mesmo. Retomando, abre aspas. Como pensar aquilo que, excedendo a regularidade do logos, apesar disso não pertence estrito senso ao mitos? Fecha aspas, página 11. É, é a preocupação principal do livro, que não é uma preocupação ontológica, afinal. Né? Enfim, essa foi a preocupação de Platão. Aqui o que importa é da ordem do discurso. É preciso pensar, né? Esse discurso do Platão ele se enquadra no gênero do mitos ou do logos. E é importante revisitar essa condição ontológica da Cora, né? De sempre ser o terceiro gênero, esse terceiro gênero, conforme esse fichamento recente feito aí do Timeu. Retomando, abre aspas. Ela concernia inicialmente aos gêneros do ente, sensível, inteligível, visível, invisível, forma sem forma, ícone ou mimema, paradigma, mas nós o deslocamos para gêneros de discurso, mitos, logos. Fecha aspas, página 13. O último comentário, né? A preocupação não é ontológica, é discursiva. O discurso sempre corresponde, tem uma relação de correspondência com aquilo que é. Retomando, abre aspas. O discurso como o correspondente daquilo que é em geral, fecha aspas, página 14.
abre aspas, ela é mais situante que situada, oposição que, por sua vez, será necessário subtrair alguma alternativa ontológica do ativo e do passivo. Fecha aspas, página 15. Abre aspas. Ainda que digam respeito ao próprio nome de Cora, lugar, local, localização, região, território, ou aquilo que a tradição chama as figuras, comparações, imagens, metáforas, propostas pelo Timeu, mãe, ama, receptáculo, molde. As traduções permanecem presas em redes de interpretação. Elas são induzidas por projeções retrospectivas, de cujo anacronismo se pode sempre suspeitar. São inevitáveis. Fecha aspas, páginas 16 e 17. A Cora, amplamente falando, ela transita paradoxalmente entre hermenêuticas possíveis e aporismos inevitáveis. Retomando, abre aspas. Não tendo essência, como a Cora se manteria para além de seu nome? A Cora é anacrônica, ela é a anacronia no ser, ou melhor, a anacronia do ser. Ela anacroniza o ser. Fecha aspas, página 18. Abre aspas. Ricas, numerosas, inesgotáveis, as interpretações vêm, em suma, informar a significação ou valor de Cora no seu dispositivo conceitual e hermenêutico. Fecha aspas, páginas 18 e 19. Abre aspas. Cora não é um sujeito, não é o sujeito, nem o substrato. Os tipos hermenêuticos não podem informar, não podem dar forma à Cora, a não ser à medida que, inacessível, impassível, amorfa e sempre virgem, ela parece receber esses tipos e lhes dar lugar. Mas, se Timeu o nomeia receptáculo ou lugar, esses nomes não designam uma essência, o ser estável de um eidos, dado que Cora não é nem da ordem do eidos, nem da ordem dos mimemas, das imagens do eidos que nela pode imprimir. Fecha aspas, páginas 19 e 20. Tá, o paradoxo da virgindade, né? Não é a mãe de todas as coisas, aquilo que dá luz ao devir. Né? Dá pra explorar muito por aí. Abre aspas. Cora não é, sobretudo não é, um suporte ou um sujeito que daria lugar, recebendo ou concebendo, ou até mesmo se deixando conceber. Como lhe denegar essa significação essencial de receptáculo, já que esse mesmo nome lhe é dado por Platão? É difícil. Talvez ainda não tenhamos pensado o que quer dizer receber, o receber desse receptáculo. Acho que só uma nota muito breve. Derrida ele questiona o que é esse receptáculo ou suporte em Platão. Talvez não seja como esse substrato como se faz pensar, né? Então, aqui Derrida ele vai propor uma outra forma de pensar o receptáculo. Retomando. Abre aspas. Cora não designa nenhum dos tipos de ente conhecidos, recebidos pelo discurso filosófico, isto é, pelo logos ontológico que faz a lei no Timeu. Cora não é nem sensível nem inteligível. Fecha aspas, página 21. Breve nota, né? Cora definitivamente não dialoga com o logos ontológico, com a lógica do ser. Pensando nos grandes campos do sensível e do inteligível, ela não pertence nem a um nem a outro. Retomando, abre aspas. Mas, se dizemos Cora e não a Cora, ainda fazemos dela um nome. Um nome próprio, é claro. O próprio Platão parece não correr esses riscos quando parece comparar, como se diz, Cora a uma mãe ou a uma ama. O valor de receptáculo não está também associado, como matéria passiva e virgem,
ao elemento feminino e precisamente na cultura gregas. Fecha aspas, página 22. É isso, né? Cora é um substantivo feminino. Platão mesmo está comparando, portanto, a uma mãe, a uma ama, né? A um receptáculo, isso é, de forma passiva, essa forma passiva, né? Abre aspas. A Cora, mas a Cora não existe. Fecha aspas. Página 22. Isso é fundamental, né? Portanto, é um substantivo não identificado no espaço geográfico, né? Mas que acho que dá para assumir aqui, talvez possa ser pensado como uma categoria espacial, né? Então, uma categoria espacial não geográfica, né? Melhor dizendo, é o lugar não geográfico que recebe e que dá luz ao lugar geográfico, sem, no entanto, registrar suas marcas ou sem que essas interfiram de alguma forma na cor. Retomando, abre aspas. Nada ter de próprio e permanecer informe, amorphon. Essa singular impropriedade, que justamente não é nada, eis o que Cora deve, se assim o podemos dizer, conservar. Eis o que é preciso lhe preservar. Fecha aspas. Página 23. Abre aspas. Ela não deve receber aquilo que ela recebe. Fecha aspas. Página 23. Por isso que ela é amorfa, né? Pra gente pensar por aí. E por isso ela contradiz, de novo, o logos, o discurso lógico aí em Aristóteles, a lógica aristotélica, né? De A igual a A, por exemplo, né? Enfim. Ela é, por isso, diferente do topos, né? Que é o lugar em Aristóteles. A gente tem que pensar que para Aristóteles a forma define o ser, né? A gente vê isso também em Gutenberg, mas isso não se aplica ao lugar em Platão. Enfim, retomando, abre aspas. Tudo se passa como se a história futura das interpretações de Cora estivesse previamente escrita, ou até mesmo prescrita, previamente reproduzida e refletida em algumas páginas do Timeu a respeito da própria Cora. Declarando: eis como entrevemos Cora, de maneira difícil, aporética e como que em sonho. Alguém, Timeu, Platão, etc., teria dito em suma: eis com o que se assemelharão doravante todas as interpretações e por toda a eternidade do que digo aqui. Elas se assemelharão ao que eu digo de Cora. Portanto, o que digo de Cora comenta por antecipação e descreve a lei de toda a história da hermenêutica e das instituições que se construirão a esse respeito sobre esse assunto. Fecha aspas, página 25. Aqui tem algo, né? Isso pode apontar um problema epistemológico, né? De acesso à Cora. Né? Evitável se a Cora transitasse pelos limites do Logos, como concebemos. Né? A reflexão de Derrida ela pode nos sugerir uma característica discursiva na qual a Cora pende para o lado do mito, do mitos, uma vez que toda hermenêutica possível não supera senão o que foi dito por Platão no Timeu. Essa maneira difícil, aporética e acessível como que em sonho, ela nos parece aí como uma porta fechada para além da qual é impossível atravessar pelo Logos, né? Se só podemos falar daquilo que nos foi legado, sei lá, como a guisa de exemplificação, sei lá, um dogma religioso, não podemos acrescentar nenhum mandamento bíblico, né? Nenhum outro sutra budista ao que já está escrito, né? Então nada nos é possível propor para além do que já foi deixado. Aquilo que pertence ao Logos tem seus limites ampliados ao alcance da dialética, dos exames de tipo filosófico, de tipo ontológico. Enfim. Retomando, abre aspas. Essa ausência de suporte prova e resiste a toda determinação binária ou dialética, a todo exame de tipo filosófico ou, digamos, mais exatamente,
do tipo ontológico, fecha aspas, página 26. Retomando, abre aspas, o pensamento de Cora, que evidentemente não diz respeito à lógica de não contradição dos filósofos, pertenceria por isso ao espaço do pensamento mítico? O logos bastardo que se pauta por ela seria ainda um mitos? A filosofia só se torna séria para Hegel a partir do momento em que entra na via segura da lógica, isto é, depois de ter abandonado, ou melhor, reanimado, sua forma mítica. Fecha aspas, página 27. Abre aspas. Quando aborda a própria coisa, o assunto principal, Platão se exprime de maneira completamente diferente. O Parmênides é sério. O recurso ao mítico não o é inteiramente. Fecha aspas, página 28. Abre aspas, Hegel sublinha aqui o valor, a seriedade, o valor da seriedade. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. Hegel traduz, portanto, ou parafraseia a metafísica. Aqueles que filosofam recorrendo ao mito não merecem ser tratados seriamente. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. Mito possui uma potência dialética e, sobretudo, didática. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. Se Cora não tem sentido ou essência, apesar disso, não é nem o objeto, nem a forma de uma narrativa fabulosa de tipo mítico, então onde situá-la nesse esquema? Fecha aspas, página 30. Abre aspas. A cosmogonia do Timeu, esse logos enciclopédico, é uma ontologia geral, tratando de todos os tipos de ser, fecha aspas, página 30. Abre aspas. A conclusão ontológico-enciclopédica do Timeu parece recobrir o precipício aberto no meio do livro. O que ela recobriria, então, fechando a boca aberta do discurso quase proibido sobre Cora, não seria talvez somente o abismo entre o inteligível e o sensível, entre o ser e o nada, o ser e o menor ser, nem mesmo talvez entre o ser e o ente, nem mesmo ainda entre logos e mitos, mas entre todos esses pares. Fecha aspas, página 32. É isso, né? Afinal de contas, a Cora recebe aos dois polos e lança-os como devir. Retomando, abre aspas. Nada ter de próprio, nem mesmo o ouro com o qual somente podemos compará-lo. Não é também a posição de Cora? Fecha aspas, página 35. Abre aspas. Deslocamentos de um lugar ao outro dentro do mesmo lugar. Fecha aspas, página 38. Pensando aqui, eu não sei, mas talvez isso só seja possível pensando deslocamentos de um lugar, Cora, ao outro dentro do mesmo lugar, topos, ou vice-versa, deslocamentos de topos dentro de uma Cora, né? A mutualidade ela se revela como um espiral, um infinito, né? Cuja origem aí é impossível precisar, né? Retomando, abre aspas. Sócrates privilegia aqui a situação, a conexão com o lugar. Fecha aspas. Página 39. Abre aspas. Função, pragma, ação, praxis. Fecha aspas. Página 41. Abre aspas. A polissemia ordenada da palavra sempre comporta o sentido de lugar político ou, mais geralmente, de lugar investido, por oposição ao espaço abstrato aristotélico. Lugar ocupado por alguém, país habitado, sítio marcado, fileira, posto, posição conferida, território, região. Fecha aspas, página 41. É fundamental essa escalada de categorias. Retomando, abre aspas. Um lugar sem lugar.
Um lugar em que tudo se marca, mas que seria em si mesmo não marcado. Fecha aspas. Página 42. Retomando, é um lugar sem lugar, não um não lugar como em Marc Augé, um lugar não geográfico. De toda forma, isso também não nos impede de cartografá-lo, né, como nos mapas psicogeográficos. Retomando, abre aspas. Em todo caso, ele se põe em seu lugar, que não é um lugar dentre outros, mas talvez o próprio lugar, o insubstituível lugar. Fecha aspas. Página 45. Essa ideia é fundamental. Um topos pode ser substituído, né? A sua forma pode ser alterada, como uma casa antiga pode ceder lugar, ser substituído por um, sei lá, um shopping center. Esse foi o devir da casa, né? Não há dúvidas. No entanto, a Cora subsiste como representação mental do topos anterior. Também não há dúvida que no imaginário a casa possa ser reacessada quantas vezes for querido, ainda que fisicamente impossível, porque o topos foi substituído. Mas a Cora, por sua vez, não. A dificuldade, no entanto, se dá na impossibilidade, ou na dificuldade aí, né, enfim, de mobilizar a Cora, né, de imobilizar a Cora, de delimitá-la a fim de transportá-la, né, por exemplo, para uma forma sensível de representação. Enfim, é possível trazer uma série de reflexões aqui, né? Por exemplo, dá para pensar, conforme exemplos da professora Sandra Patrício Ribeiro, né? Enfim, muito didaticamente, a Cora é como esse SEASA, né? Esse lugar que é caracterizado por redes que compõem aí sua realidade material, só que vai muito além, né? O SEASA, um SEAGESP da vida, portanto, ele não se isola na sua materialidade topográfica, topológica, ele não se fecha às coordenadas cartesianas, né, que nos levam até lá. O SEASA é um lugar, é dotado de um lugar, ele é revestido formalmente do que vem a ser um topos aristotélico, é um lugar cujas formas definem o seu ser, né, segundo Berck, segundo Derrida, enfim. No entanto, ela sugere nesse exemplo, né, um exemplo só didático, eu jamais vou fazer justiça ao seu exemplo, né, que há redes invisíveis que não estão na materialidade concreta do SEASA, mas que, de sua maneira, compõem sua existência de fato. Essas redes invisíveis nos levam aos agricultores que plantam os diversos produtos lá comercializados. É, poderia até pensar nas condições climáticas anteriores ao plantio. Aos caminhoneiros que transportam essas mercadorias de diversos pontos, né, do território até lá. Aos consumidores que igualmente se deslocam de diferentes pontos, em diferentes rotinas até lá, enfim. Essas redes invisíveis, pensando aqui, elas se ampliam, né? Um SEASA, um SEAGESP, portanto, da vida, ele reverbera no imaginário paulistano, por exemplo, como um signo da história do município, do estado, né? Individualmente representam diversos outros signos de convivência, de ojeriza, de ascensão social, de papéis, etc. Enfim, que esses signos são animados pela memória e pela fala do sujeito aí, então que vai evocar isso. Tudo isso toma forma, né, mais alumiada aí, né, de como há redes por detrás desse fenômeno, né, e enfim, de qualquer outro espaço, de qualquer outro fenômeno espacializável, né. Existe invariavelmente redes que constituem a realidade de um lugar e essas redes são trajetivas, segundo Augustin Berck, né? Por exemplo, voltando ao SEASA, né?
se a esta constituição física do seu invólucro e daquilo que ali se insere, né, que nós chamamos de topos, ou lugar aristotélico, né? As demais redes imensuráveis, não apreensíveis sensorialmente, né, que estamos assumindo aqui compõem essa unicidade do Ceasa, né, nos escapam de as localizarmos no espaço geográfico, né? Então isso a gente vai chamar de cora, né? Porque cora também significa lugar, mas é uma forma não geográfica dessa categoria que mais apropriadamente pode ser pensada como mãe do devir, como aquilo que dá luz, né, ou que virá a ser, né? No caso de Ceasa, o que veio a ser, né? O Ceasa, pensando nesse caso específico, é o Ceasa mesmo, né? Mas o que seria do Ceasa, assim, essas contingências implicadas no plantio dos agricultores, né? Nem aí a gente ia ter os deslocamentos dos caminhoneiros, né, nem dos consumidores. Então, né, tampouco teriam as representações mentais e subjetivas caso o lugar, esse topos, não fosse, em primeiro lugar. O que permitiu-lhe ser, pensamos, são as redes que nos guiam a esses lugares não geográficos, as coras. Em última instância, e fundamental porque a relação a ser demarcada ela é assegurada por traços linguísticos e não por mero recurso retórico, né? Enfim, o que está a ser resumido aqui de forma muito tosca, né? Aponta para as operações abstratas do caos, né? Inclusive da teoria do caos. E caos tem a ver com Cora, né? Porque o Ceasa, enquanto topos, só veio a ser a partir daquilo que forneceu-lhe as condições totais necessárias para tal, a Cora, isto é, sem as quais nada seria. Então, ó, isso mostra uma intimidade entre os termos Cora e caos, né? Ambas são algo vazio ou amorfo, anteriores ao devir, à existência, sem os quais não é possível a criação. Retomando, abre aspas. O discurso mítico joga com a imagem verossímil porque o próprio mundo sensível pertence à imagem. O devir sensível é uma imagem, uma semelhança, e o mito, uma imagem dessa imagem. O demiurgo formou o cosmos à imagem do paradigma eterno que ele contempla, fecha aspas, página 49. Abre aspas. Cora. Ele é por um momento inscrito, mas também diz respeito a um lugar de inscrição. Fecha aspas, página 49. Então, seria ele o lugar onde o lugar, enquanto topos, se inscreve. Se for isso, então é um espiral mesmo, uma relação infinita entre Cora e topos. Enfim, não seria para a geografia, né, o espaço geográfico, substrato geral a qualquer outra categoria espacial. Retomando, abre aspas. Não pertence nem ao ser sensível, nem ao ser inteligível, nem ao devir, nem à eternidade. O discurso sobre Cora não é nem verdadeiro, imagem, nem verossímil, semelhança. Fecha aspas. Página 49. Abre aspas. Cada conteúdo narrativo, fabuloso, fictício, legendário ou mítico, é então o receptáculo de uma outra. Somente há receptáculos de receptáculos narrativos. Não esqueçamos que receptáculo, lugar de acolhimento ou hospedagem, é a determinação mais persistente, não digamos essencial por razões já evidentes, de Cora. Fecha aspas, página 55. E coisa breve, né? E por que ela não se sustenta como receptáculo? Porque não pode assumir forma nem sequer algum vestígio ou traço daquilo que é posto nela, que é depositado nela. Retomando, abre aspas. Cor é um receptáculo a todas as histórias ontológicas ou míticas.
fecha aspas, página 55. Abre aspas. A própria Cora não se torna o objeto de nenhuma narrativa. Fecha aspas, página 55. Ela é, porém, meio. Condição sine qua non a qualquer uma. Qualquer uma não sei, talvez seja demais. Retomando, abre aspas. O platonismo, a necessidade de continuar tentando pensar o que ocorre em Platão, com Platão, o que aí se mostra, o que aí se esconde, fecha aspas, página 63, abre aspas. E convém comparar o receptáculo a uma mãe, o paradigma a um pai, e a natureza intermediária entre os dois a uma criança, fecha aspas, página 68. Paradigma para Platão aí são modelos eternamente copiados, reproduzidos ao mundo sensível, né, ao mundo do devir, das ideias primordiais daí do ser. Paradigmas no Parmênides são apenas semelhanças da imagem. O devir e o mundo sensível são, então, paradigmáticos. Os paradigmas em Platão são derivativos. Hoje entendemos como derivadores iniciais, ou seja, do qual derivam ideias e modelos escalados numa ordem como que secundária, né? Apenas para fazer referência aí ao paradigma como matriz. O paradigma é pai porque ele é reprodutor e faz referência à relação produtiva entre imagem e semelhança. Então, Cora é marcado aí pela relação entre a imagem, a luz da criação, do ser absoluto, ideia e do devir da criação desse ser, mundo sensível, que se faz recebida num lugar e que será concebida como algo de realidade concreta ou mítica. Não é nem pai nem mãe. Não é exatamente pai porque não enlaça o devir como filho seu, porque não tem registro da filiação no devir. Do mesmo modo, não é exatamente mãe, porque se assim fosse, receberia as marcas da origem, as cicatrizes do parto, né? Então, ela é pré-ontológica, pré-originária, da mesma forma, assim, né? Bastarda, por não identificarmos nem de perto seu parentesco. E é até difícil pensar, né, nessa relação entre categorias lugar, topos e cor, o que veio primeiro, o que derivou o que, né? Talvez seja preciso recorrer a Gutenberg no texto Geogramas, né, de natureza de fato mais ontológica mesmo, né? Mesmo Parmênides, para melhor entender aí para ter um melhor entendimento aí do paradigma, né? Retomando, abre aspas, Cora marca um lugar à parte, o espaçamento que guarda uma relação dissimétrica com tudo aquilo que nela, ao lado ou além dela, parece fazer dupla com ela. No casal, fora do casal, fecha aspas, página 68. Abre aspas. Ela escapa a todo esquema antropoteológico, a toda história, a toda revelação, a toda verdade. Pré-originária, antes e fora de toda geração, fecha aspas, página 69. Abre aspas. Raciocínio bastardo e sem pai legítimo, fecha aspas, página 69. Abre aspas. Uma necessidade que não há nem geradora, nem engendrada, e que porta a filosofia, precede antes do tempo que passa, ou do tempo eterno antes da história, e recebe o efeito, aqui a imagem das oposições, inteligível e sensível, fecha aspas, página 71. Então ela é uma necessidade porque ela é, de novo, sine qua non a qualquer nível ontológico.